semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Por sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, tempo em que nós somos convidados a olhar para o sepulcro vazio e perceber que lá dentro a morte não está prevalecendo. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e nós vamos contribuir enquanto igreja, para que esse Cristo continue vivo no nosso meio, dando testemunho do seu amor, anunciando a todos que a ressurreição é o ponto alto de uma vida servida, uma vida vivida no amor e na solidariedade. E nesse segundo domingo do nosso tempo da Páscoa, a palavra de Deus vem nos apresentar uma comunidade como um local privilegiado do encontro com o ressuscitado. Prestem atenção nas Sagradas Escrituras. Em nenhum momento, depois de ressuscitado, Jesus aparece com uma pessoa sozinha. Sempre estão unidos, estão reunidos em comunidade. Para dizer que é na comunidade, é quando nós nos reunimos que nós vamos sentir a presença do ressuscitado. A primeira leitura que nós ouvimos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Os Atos dos Apóstolos, todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta o caminho que a igreja percorre desde Jerusalém até Roma.
nós vamos perceber a saga da igreja que sai de Jerusalém e vai até Roma, lembrando que foi em Jerusalém que tudo aconteceu. Portanto, a igreja parte de Jerusalém, vai até Roma e depois alcança o mundo. Graças ao testemunho de Pedro e depois de Paulo, que fez com que o Evangelho saísse dos limites da Palestina e chegasse até nós hoje. Portanto, São Pedro ficou responsável para anunciar o Evangelho dentro da Palestina, lá onde Jesus viveu. E depois São Paulo ficou responsável para levar o Evangelho, por isso é conhecido como o apóstolo dos gentios. Aquele que leva o Evangelho a outros cantos. Aquele que dá testemunho do Evangelho com sua própria vida. E o texto que nós lemos na primeira leitura hoje, que nós podemos acompanhar lá no número 6, que é a primeira leitura de hoje, nos apresenta a sujeira, que tem muito pouco, então a gente acaba ficando. O texto que nós lemos na primeira leitura de hoje nos apresenta exatamente o testemunho dessa igreja através de Pedro e também de João. Tudo aquilo que Jesus fez durante a sua vida, agora está sendo testemunhado por Pedro e por João. Os primeiros anos, os primeiros meses dessa experiência nova de ressurreição. E agora, portanto, é confiado à igreja anunciar. Lembra semana passada o Evangelho? Pedro e João iam subindo do templo e de repente encontraram ali uma pessoa que era paralítica. E aí Pedro e João disseram: nós não temos ouro para te dar, nós não temos prata para te dar, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, pega a tua cama e vai para casa. Portanto, acontece o milagre em nome da igreja, confiada por Jesus Cristo. Igreja, comunidade reunida, os dois estavam juntos, para nos dizer que nada é impossível para aqueles que recebem a força de Cristo para testemunhar o seu amor. E a primeira leitura de hoje diz que até atrás da sombra de Pedro o povo estava indo, porque tinham certeza que Pedro havia recebido de Cristo uma missão para testemunhar o seu amor pelos quatro cantos da terra. Pedro, tu me amas. Então o povo vai até atrás da sombra de São Pedro, e nós também recebemos essa força lá no dia do nosso batismo. E se nós levássemos a sério o nosso batismo, nós seríamos uma comunidade de irmãos, nós seríamos uma grande família, unidas pelo mesmo sentimento de solidariedade de uns para com os outros. Seríamos uma grande família capaz de partilhar a vida, de partilhar os bens. Seríamos uma grande família revolucionária. Nós iríamos abalar as estruturas de morte desse mundo, se nós levássemos a sério o nosso batismo. Não existiria lugar para o pecado, não existiria lugar para a maldade. Existiria sim homens e mulheres livres em Deus, e a partir dessa liberdade testemunhar o seu amor. Não é difícil, meus irmãos. É só fechar as portas do nosso coração para esse monte, para essa enxurrada de porcaria que o mundo vem despejando dentro das nossas casas. É só fechar as portas do nosso coração, muitas vezes, nos programas de televisão, que nos ensinam que família tem que ser de qualquer jeito. É só fechar as portas, muitas vezes, para a internet, onde eu vou lá de madrugada fazer aquelas pesquisas indecentes. É só fechar a porta do nosso coração para os olhares indecorosos que a gente fica dando aí pelas ruas. Quando a gente tem essa coragem, nós vamos nos fortalecendo e vamos testemunhando o amor de Jesus no meio da sociedade. E aí nós temos força de mudar esse mundo. Não precisa ser pela força das armas, não precisa ser pela força da influência política, precisa ser pela força do amor.
nós vamos revolucionar esse mundo, nós vamos fazer com que a civilização do amor crie países aqui nesse mundo. A nossa segunda leitura, que nós acabamos de ouvir, o número 8 do nosso folheto, livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, gente, foi escrito 90 anos depois de Cristo. E foi escrito numa época em que a igreja estava nascendo, em que a igreja estava dando os seus primeiros passos. E nós já sabemos, você faz parte da história, nós já sabemos que a igreja, quando nasce, ela já nasce perseguida. Diocleciano, ou Domiciano, foi um grande perseguidor da igreja. Perseguia de forma violenta quem se dissesse que seguia Jesus Cristo. E aí, diante dessa perseguição, muitos daqueles que seguiam Jesus começaram a negar Jesus. Começavam a dizer: eu não sigo esse homem, eu não tenho nada com esse homem. Mas dentro do coração existia lá a chama acesa da fé, mas por medo de ser morto, negava Jesus. Então o livro do Apocalipse, ele é escrito nesse ambiente de medo, ambiente de martírio, ambiente de perseguição. Então qual era o objetivo de quem escreveu o livro do Apocalipse? Senão apresentar ao ouvinte uma leitura profética da história, capaz de ajudar a enfrentar as tempestades, capaz de ajudar a enfrentar o medo, com a cabeça erguida, com esperança, acreditando sempre na vitória de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso país pode estar em crise, a economia pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, mas a minha esperança não pode entrar em crise. A minha esperança nasce da certeza de que o túmulo está vazio, que Jesus está vivo. E isso eu estou alimentando a cada dia. Eu acredito que Jesus está vivo, eu acredito que Jesus vai voltar um dia e vai me fazer participante dessa grande família do céu. Por isso eu não posso titubear na fé. Nada pode abalar a minha fé. O mundo pode estar todo bagunçado, mas a minha fé não. E eu organizo a minha fé com uma vida de oração. Eu organizo a minha fé com o sacramento da Eucaristia. Eu organizo a minha fé debruçando sobre a palavra de Deus e buscando cada vez mais entender a proposta de Deus para a minha vida. Eu vou fortalecendo a minha fé, e aí nada pode me abalar, nada nem ninguém pode me abalar. Lá no versículo 17 da nossa segunda leitura, nós encontramos apenas aquilo que Jesus disse lá: ao vê-lo cair como morto aos seus pés. Mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo. Portanto, não há motivos para ter medo. Quando a nossa esperança está ancorada em Deus, nós resistimos ao medo. Nós acreditamos em Jesus ressuscitado. E depois, lá no nosso Evangelho, no número 10 do nosso folheto, o Evangelho de São João, no capítulo 20, nos apresenta uma comunidade nascida da Páscoa. Olha como começa o Evangelho, gente. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Vocês lembram como começou o Evangelho no domingo passado, no domingo da Páscoa? No primeiro dia da semana, ou seja, o Evangelho de domingo e o Evangelho de hoje é o mesmo Evangelho. A história é a mesma. Dizia o Evangelho do domingo passado, João, capítulo 10, ou melhor, capítulo 20, que Maria Madalena vai correndo ao túmulo e chegando lá, ela percebe que não tem nada lá dentro. E ela sai correndo e vai encontrar com Pedro e com o discípulo amado, que era João, que voltam correndo para ver o que estava acontecendo e percebe que não tem ninguém dentro do túmulo. E aí a gente até refletia, né? Por que é que
Pedro e João saem correndo, e João chega primeiro e Pedro chega depois. A gente até chegou a uma conclusão que João tinha 17 anos, Pedro tinha de 45 para 50. Então é lógico que quem é mais novo corre mais rápido. Mas o Evangelho dizia que ele chegou lá, mas não entrou, esperou Pedro chegar. E Pedro entrou e depois confirmou que de fato não tinha nada lá dentro. João, meus irmãos, era um discípulo amado. Quando a gente é amado por Jesus, a gente não acredita que a morte é capaz de vencer. Por isso João não precisou entrar lá dentro para ver se o corpo estava lá. Dentro do coração de João já havia certeza que Jesus não iria morrer nunca. Mas Pedro, aquele que deu muito trabalho para Jesus, a ponto de Jesus um dia falar para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Pedro precisava ver. Pedro precisava constatar que Jesus, porque Pedro acreditava que morte seria fracasso. Aonde estava aquele reino que Jesus disse que iria criar, queria colocar no nosso meio, e de repente Jesus morre numa cruz? Quando a gente olha para a imagem do crucificado, o que nós encontramos aqui, gente? Encontramos um homem morto numa cruz, que não é capaz de nos oferecer nada, mas com os olhos da fé nós enxergamos aqui a proposta de salvação. Por suas chagas nós fomos curados, por suas santas chagas nós fomos curados. Portanto, olhar, contemplar a cruz de Cristo significa assumir o compromisso que Jesus assumiu conosco, de lutar para que esse mundo seja melhor. E agora nós temos o Evangelho de hoje, que diz que ao entardecer daquele primeiro dia, então 2 dos discípulos de Jesus foram até o túmulo de manhã e perceberam que não tinha nada lá dentro. E os outros 10 ficaram escondidos. Diz o Evangelho: estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Portanto, estavam com medo. Quando é que a gente fecha as portas? Estavam morrendo de medo de morrer igual Jesus morreu. E aí diz o Evangelho: Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Gente, quando a gente está num lugar como esse, eu estou aqui no meio, então todo mundo está olhando para mim. Jesus assume a mesma atitude, coloca-se no meio, ou seja, assume o ponto de referência. Toda a comunidade está olhando para Jesus, e aí Jesus transmite àquela comunidade a paz. Onde existe a paz, não existe medo. Onde existe a paz, não existe nenhum tipo de perseguição. Novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, ou seja, mostra para a comunidade a marca do seu amor para com cada um de nós. Mostrou-lhes as mãos e o lado. E aí continua o Evangelho dizendo que os discípulos encheram-se de alegria, ou seja, nas marcas da paixão, os discípulos encontraram alegria. Jesus devolve de novo àquela comunidade a alegria. E aí, continuando, o Evangelho diz que Tomé não estava na hora que Jesus apareceu. E aí nós podemos concluir: peraí, gente, se estava tudo fechado, se eles estavam com medo, por que é que Tomé tinha que estar fora? Aí nós podemos entender assim: Tomé não estava fora fisicamente, Tomé estava fora do coração. E é assim que acontece muitas vezes quando a gente vai à igreja. Nós podemos estar com o corpo aqui, mas o nosso coração está lá fora. Nós estamos preocupados com o que é que nós vamos fazer com o almoço.
nós estamos preocupados se vai dar tempo de passar na feira para comer o pastel. Portanto, Tomé também era assim, estava lá o corpo de Tomé, mas ele estava viajando longe e não percebeu que os discípulos, naquele momento de medo, de repente se encheram de alegria. Ou seja, não percebeu que Jesus estava ali presente. E aí diz que passado algum tempo, aí Tomé foi voltando de novo para a comunidade, e aí Tomé disse: olha, os discípulos disseram para Tomé: olha, nós vimos Jesus. E aí Tomé disse: se eu não colocar o dedo lá do lado da lança, se eu não colocar a mão no buraco do prego, eu não acredito. Ou seja, Tomé queria uma demonstração particular da ressurreição. Jesus não se manifesta para uma pessoa sozinha, somente em comunidade. Foi assim nos primeiros anos da igreja. E quando a comunidade percebe a manifestação de Jesus, a comunidade se enche de alegria. Portanto, não existe mais lugar para outras coisas, senão para alegria. E aí, passados alguns dias, Jesus entra de novo e diz: ô Tomé, põe a tua mão aqui, estende a tua mão e toca aqui do meu lado e vê que sou eu mesmo. E aí Tomé fica tão sem graça que ele fala: meu Senhor e meu Deus. A gente fala isso quando a gente está admirado com alguma coisa, né? Meu Deus. Naquele momento Tomé acreditou que foi capaz. E aí Jesus dá um puxão por ele e diz: ô Tomé, é feliz quem não precisa tocar, quem não precisa ver para poder acreditar. E aí nós concluímos que então nós hoje nós somos felizes, porque nós não precisamos mais tocar na pessoa de Jesus, nós apenas experimentamos a sua presença. Portanto, nós somos felizes. Jesus está dizendo que 2019 anos depois vai existir uma comunidade que vai ser feliz, porque não vai precisar de tocar em mim. E nós somos essa comunidade. Nós somos felizes porque nós acreditamos. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Que nós tenhamos a coragem de acreditar sempre. E acreditando que nós testemunhemos. E testemunhando que nós experimentemos esse amor na nossa vida. Eu acredito, a minha família acredita, os meus filhos vão acreditar. Hoje, alguns pais trouxeram seus filhos para receber o sacramento do batismo, porque acreditam em Jesus, porque senão iam batizar em outro lugar. Acreditam na força transformadora de uma amizade que começa logo nos primeiros dias de vida. E essa alegria vai passar pela família inteira, quando nós levarmos a sério o que de fato é o nosso batismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.